Oi pessoal, bom, a gente vai falar, dar exemplos, hoje dois exemplos de dois processos, dois programas que fazem comunicação mandando mensagens. Ou seja, são exemplos de comunicação interprocessos, IPC, usando sockets ou sockets de Berkeley. Existem dois tipos básicos de comunicação, uma usando TCP/IP, uma usando UDP/IP. E a gente vai fazer usando o UDP/IP. E depois a gente vê com o TCP, que tem alguns detalhes a mais. Antes de ver o programa, a gente vai se lembrar que para usar um canal de comunicação, ou seja, um socket de comunicação, a gente tem 4 passos. No primeiro passo, que é esse que está aqui em cima, a gente cria um canal de comunicação, a gente cria um socket. E o comando, a chamada que cria um socket é socket. Então, socket, com essa chamada, com esse comando, a gente vai abrir um socket de comunicação. O segundo passo é associar, dizer como é que eu vou usar aquele socket. Normalmente eu só faço isso nos servidores. Nos clientes eu não faço, eu não digo com quem eu quero me comunicar, tá? Aí nos servidores eu digo com quem eu quero me comunicar através do comando bind. Então, só presente nos servidores, não nos clientes. Depois que eu já abri o recurso, comando socket, já associei comando bind, eu vou usar o socket, mandando ou recebendo mensagens. Os comandos para mandar mensagens estão aqui do lado esquerdo, write, send e send to. E os comandos para receber mensagens são read, receive e receive from. Bom, claro que eu posso deixar esses comandos no loop, coisas assim. E quando eu não tiver mais nada para transmitir, nada para receber, eu libero o recurso, eu fecho o socket de comunicação. O comando para fechar o socket de comunicação é close. É muito importante, assim como nos arquivos, liberar o recurso, para ele não ficar ocupando espaço nas tabelas do sistema operacional e também não ficar sujeito a ataques. Bom, com isso a gente vai ver o nosso primeiro programa, que é o protótipo de um cliente UDP. Para isso, antes da gente ver o programa todo, a gente vai identificar aquelas chamadas lá, aqueles comandos. O primeiro passo é abrir um socket de comunicação. O comando que abre um socket de comunicação, cria um socket, é socket. É esse aqui. Vamos ver qual que é a sintaxe dele. Bom, antes a gente tem aqui um inteiro, sock, que vai ser o descritor do socket. O que é mesmo o descritor do socket? É o nome lógico dele. Então, depois que eu criar o socket, como é que eu vou mandar ou receber mensagens dele? Eu vou usar esse descritor, esse nome de variável. Então, esse socket aqui vai ficar conhecido como sock. Eu podia ter vários sockets, sock 1, sock 2, S3. São variáveis inteiras quaisquer. Beleza? Bom, então a chamada que abre o socket, que cria o socket, tem 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é a família, ou o endereçamento. Vejo que nesse socket a família é AF e NET. Família Internet. A gente com isso está escolhendo implicitamente o protocolo Internet, o Internet Protocol, ou seja, o IP. O segundo parâmetro diz sobre a segurança da comunicação, se eu vou querer uma comunicação segura ou não segura. A segura é um pouco mais lenta, a não segura é um pouco mais ágil. A primeira, a gente diz, segura é com protocolos orientados à conexão, ou streams. E a não orientada à conexão, não segura, é chamada também de datagrama. Então, isso aqui, tanto a FNet como o SOC datagrama, são definições que estão nas bibliotecas, tá bom? E SOC datagrama quer dizer, eu vou escolher um protocolo sem controle de erros, sem controle de fluxo, sem conexão, tá bom? Eu quero um protocolo mais ágil,
mas ele não é seguro. E o último parâmetro é qual protocolo que eu quero. 0, eu estou escolhendo o protocolo padrão. E o protocolo padrão sem conexão é o UDP, beleza? Então aqui eu estou escolhendo o protocolo de rede, que é o IP, que dá um endereçamento e faz roteamento das mensagens. E aqui eu estou escolhendo o protocolo de transporte, que dá segurança na transmissão, que é, nesse nosso caso, o UDP. Bom, abrimos o canal de comunicação, que era o nosso primeiro passo. Nesse caso aqui, como é o cliente, eu não vou dar bind, ou seja, eu não vou fazer o segundo passo. Depois eu vou fazer o terceiro passo. No nosso caso, eu vou enviar uma mensagem. Então eu vou dar um send to. Como é que é a sintaxe desse send to? Ó, eu vou separar. Esse menor não tá? Então, ó, esse if menor que 0 é só porque o send to retorna um valor e eu vou querer saber se deu algum erro na transmissão. Então, o send to tem esses parâmetros aqui. O primeiro parâmetro é através de qual socket de comunicação eu quero mandar. Eu quero mandar através desse socket SOC, que é o que a gente acabou de abrir. É o único socket desse programa. Depois, o que eu vou mandar? Então, eu vou mandar alguma string e eu vou mandar essa string data. Se a gente olhar aqui em cima, ó, é uma string fixa. Eu tenho um define data e a string é essa aqui, ó. Esta é a mensagem que quero enviar. Claro que depois, quando eu for trabalhar, brincar com isso, eu posso ler uma string do teclado, por exemplo, e enviar essa string. E mandar outras coisas, como a gente vai ver. Então, esse é o nosso segundo parâmetro. No primeiro, eu digo através de qual socket eu vou mandar. O segundo é qual mensagem eu vou mandar. O terceiro parâmetro fala do tamanho da mensagem. A gente vai ver várias variáveis e vários parâmetros, principalmente falando de tamanhos, tá? Então, o quarto parâmetro fala como eu vou mandar. Então, eu poderia mandar com prioridades, por exemplo. Se eu mandar 0, é porque eu vou mandar tipo comum, sem prioridade. Depois, eu vou colocar no quinto parâmetro uma variável name. Vamos ver o tipo dela. Ó, variável name está aqui, é uma struct, é um registro. E o tipo desse registro é addr, endereço, address, endereço de socket para internet, só que addr underline in. Essa struct fala de vários atributos, né, vários campos da struct que tem a ver com endereços de socket para internet. Entre eles, família, endereço, ou seja, IP e porta de comunicação. Então, aqui eu faço um cast para struct socketDR, a variável é name. E o último parâmetro é o size of name. Como a gente falou, a gente quase sempre manda um parâmetro e informa o tamanho dele. Tá bom? Então, e o último, então a gente abriu, associou, que no nosso caso, como é cliente, não precisava, usou o socket, nesse nosso caso a gente só vai mandar uma mensagem, que é aquela mensagem fixa, terminou o que tinha que fazer, libera o socket, fecha o socket de comunicação, close sock. É isso. Então, esses são os passos principais e agora a gente vai ver o programa em mais detalhes. Vamos dar uma olhada. Olha, lá no começo a gente tem as bibliotecas, tem pelo menos uma biblioteca que a gente conhece, né, que é a padrão de entrada e saída, a stdio. E a gente tem outras bibliotecas também. Bibliotecas de tipo, biblioteca de socket, biblioteca de endereçamento IP, que é a internet em .h, e de banco de dados de rede. Bom, beleza? Aí a gente tem um define data, que é aquela mensagem fixa. Eu não sei se vocês já viram, mas aqui a gente tem na main dois parâmetros. Esses dois parâmetros, vocês veem que eles
acontecem antes do abrir chaves da main. Esses dois parâmetros já são parâmetros pré-definidos para a main. E assim como a gente passa parâmetros, assim como a gente passa argumentos para as nossas funções, a gente também vai passar argumentos para a nossa main, para o nosso programa principal. Os parâmetros para main, os parâmetros para o programa, vão ter sempre esses nomes, argc e argv. Argc é o contador de argumentos. Ele vai dizer quantos argumentos, quantos parâmetros a gente passou na linha de comando. Então, argc é um inteiro, beleza? Então, se a gente passou 3 parâmetros, argc já vai ser automaticamente inicializado com 3, número de parâmetros. E o argv é o vetor com os valores dos argumentos, com os valores dos parâmetros. Cada parâmetro vai estar numa string. Tá ok? Bom, vamos ver as variáveis. Aí a main começa aqui. Vejam que para alguns compiladores eu teria que colocar void main, para outros compiladores eu teria que colocar int main, para outros compiladores eu posso até não colocar nada, colocar só main. Se algum compilador particular der algum erro, você coloca, mas o mais normal é que não dê nem warning, tá? A falta de tipo aqui. Bom, vamos ver. Bom, variáveis, vamos ver, ó, tem o sock, que é aquele descritor, ou seja, o nome lógico do socket. Tem uma variável name, que é uma struct do tipo endereço de socket para internet. Sock addr in. E tem um outro tipo struct, que é chamado de host ent. É uma entidade de host, é um host, computador, tá? Na verdade, vocês vão ver em redes que isso vai ser o registro de recursos. E uma coisa que vai ficar bem clara é que a gente vai usar essa função getHostByName. Essa função pega, get, o host através do nome dele, name, getHostByName. Ele pega as informações do host através do nome dele. Em outras palavras, ele acessa o DNS, que é aquele servidor de nomes do domínio. Ele faz um pouco mais que isso, vocês vão ver em redes, mas basicamente a aplicação mais comum é eu mandar o domínio, por exemplo, www.x.com, e ele me retornar o registro de recursos. Dentre outras informações, a mais importante que eu quero do registro de recursos é o IP. Tá ok? Então o DNS traz várias informações sobre esse host, dentre eles o IP. E é uma função de biblioteca. Uma função, os parâmetros estão, né? Para uma função. Função lembra que é sempre um endereço, né? E tem um outro ponteiro, um outro endereço para host ent, que é chamado de HP, que vai ser um ponteiro para o host. Então, eu vou armazenar a struct que o getHostByName retornar na variável HP. Bom, vamos começar o programa. Vocês vejam que o programa não é grande, mas ele é bem detalhado, tá? E a gente vai ter que rever esse programa algumas vezes. Você também vai dar uma olhada nele algumas vezes, fazer anotações talvez, e daí a gente vai observando os detalhes, tá bom? Nessa nossa primeira passada, eu acho que ele é muito detalhado, mas com o tempo a gente vai se acostumando, né? Às vezes nem parece um programa em si. Bom, começo do programa. Primeira coisa, a gente quer criar um socket de comunicação. O comando que cria o socket, a gente já viu, é o comando socket. A gente vai criar um socket IP da família internet, UDP, ou seja, protocolo padrão com datagrama. Então a gente criou um socket UDP-IP, ele vai ocupar um espaço na tabela de recursos dele. Essa tabela tem um índice, né, um inteiro, e eu vou armazenar esse inteiro na variável, no descritor sock. Se eu não conseguir abrir um socket de comunicação,
a chamada, o comando SOC vai me retornar um valor menor que 0. E é isso que a gente está testando aqui, nesse trechinho. Se o SOC for menor que 0, isso é, se a gente não conseguiu abrir um socket, vou dar uma mensagem de erro no arquivo padrão de erros. Lembra do printf? Ele imprime no arquivo padrão de saída. O perror imprime no arquivo padrão de erros, que normalmente é o mesmo, tá bom? Então ele vai imprimir na tela erro na abertura do datagrama, do socket de datagrama, e vai cair fora do programa, tá bom? Nem vai para baixo, nem vai tentar fazer a comunicação, porque ele nem conseguiu abrir o socket. Agora, lembram que esse programa vai ter 2 parâmetros, 2 argumentos? Esses 2 argumentos vão ser, o primeiro é para quem eu vou enviar. Então, se o meu programa chamar cliente, eu vou chamar cliente www.x.com, para quem que eu vou enviar, beleza? E daí, eu vou precisar saber qual que é o IP desse x.com. E o segundo parâmetro vai ser a porta de comunicação. Todo mundo sabe que no mesmo computador, tipo no seu equipamento, eu posso ter um monte de processos comunicando independentemente um dos outros. Por exemplo, um pode estar num joguinho, o segundo no navegador e assim por diante. Como é que é possível identificar quando uma mensagem chega para o seu equipamento, para o seu IP, se essa mensagem é do joguinho ou é do navegador? Através do que a gente chama de porta de comunicação, tá? Então, cada equipamento pode ter até 64K portas, ou 64K-1. Vou chamar de 64K. 64K portas independentes. E daí, eu sempre endereço com um parzinho host, que é o IP, e porta. E esses vão ser os nossos 2 parâmetros. Portanto, por exemplo, se eu chamei o nome do programa executável é cliente www.x.com na porta 1000. O argc, que é o nosso contador de argumentos, vai ficar valendo 2, porque eu tenho 2 parâmetros, e o argv na posição 1, argv índice 1, vai conter o primeiro parâmetro, que vai ser www.x.com. E no argv índice 2, o segundo parâmetro vai ser 1000. Percebam que 1000 vai estar numa string, ou seja, caractere 1, caractere 0, 0, 0. Então, depois que eu abri o socket, que é esse trechinho aqui, ó, abri o socket, vi que não deu erro, eu vou pegar o primeiro argumento, que é www.x.com, e vou chamar o DNS. Falar, DNS, quem que é o IP do www.x.com? Como a gente sabe, o DNS retorna mais do que o IP. Ele retorna uma struct, que vocês vão chamar em redes de registro de recursos, e eu vou colocar na variável HP. Se o DNS não conseguiu encontrar o host, ele vai retornar null, ele vai retornar 0, e eu vou dar um erro. Host, tipo www.x.com, que é essa string, host desconhecido. Esse é um tipo de erro com outra mensagem que vocês já viram no navegador, por exemplo. E daí vou cair fora porque não consegui encontrar o host. Podia ficar num loop, nesse caso, caiu fora se eu não encontrar o host. Se eu encontrar o host, se o host existir, eu vou mandar a mensagem para ele. Ó, vamos pular um trechinho e vamos ver o send to. Então eu vou mandar através do socket data, que era data mesmo, aquela string, com quantos bytes tem? Size of data. O que é o 0 mesmo? Se eu vou mandar com prioridade ou não. Vou mandar sem prioridade. E o name vai ser para quem eu vou mandar. O último é size of name só. Para quem eu vou mandar tem a ver com para qual família, para qual IP, para qual endereço e para qual porta. Então, na variável name, antes de dar o send to, eu vou preencher esses 3 campos. O primeiro é o campo família, ou seja, name, ele é uma struct.
Name.simFamily é a família dele. Qual é a família dele? Família Internet, a FNet, que a gente já viu lá na abertura do socket. Então eu estou dizendo que esse socket vai usar endereçamento internet. Hoje quase todo mundo usa endereçamento internet, mas eu poderia fazer, nem sempre foi assim, e eu poderia fazer também uma rede privada minha, com endereços meus, tipo minha empresa. Tá? Um outro campo da variável name, então é família, IP e porta. No campo porta, que é chamado de o campo é chamado de sim_port. Sim quer dizer socket internet, tá? Então no campo porta eu vou colocar o argv_índice 2. Lembra que é o segundo parâmetro. Então eu dei cliente www.x.com na porta 1000. A porta 1000 é o segundo argumento. Daí, só que ela está em string, eu vou transformar de A para I. A to I. Eu vou transformar de letra to inteiro. Então eu vou pegar aquelas letras, aquela string 1000 e vou transformar to inteiro. Então vai passar para ser um inteiro 1000. Eu tenho outras funções de transformação, que quase sempre são alguma coisa, algum formato, to outro formato. Como, por exemplo, esse aqui. Eu tenho um formato, to outro formato. É um formato host, é um formato interno, to para o formato N, o formato de rede, o formato network. E esse inteiro é um inteiro curto, ele tem só 16 bits, é um inteiro short. Então, H to NS. Bom, a gente vai voltar a essa transformação aqui, mas por enquanto só para não deixar muito abstrato, tá bom? Só para a gente saber pelo menos o sentido dessa segunda transformação e depois a gente vai voltar a discutir sobre isso. Bom, já colocamos a família e a porta, agora falta o IP. O campo do name que tem família é name.simFamily, que tem porta é name.simport, que tem endereço ou IP é o name.simaddr. E é isso que a gente vai fazer para colocar o IP nesse campo. Lembra que o IP a gente conseguiu através do getHostByName, que a gente armazenou na variável HP. Então a variável HP, que é um ponteiro, um ponteiro para struct. O campo dessa variável que traz o endereço é o HADDR, é o endereço do host address, ok? Como ele é um ponteiro, eu não acesso com ponto, como a gente sabe, a gente acessa com seta. Então vai ser o campo HP seta HDDR. Eu vou copiar esse campo de endereços do HP para o campo de endereços da variável name. Então eu vou copiar o IP daqui para cá. Tá bom? Eu copio em bloco todos esses bytes desse campo para esse campo aqui. Tem um comando que copia em bloco, que é chamado de bcop, tá? Esse campo bcop copia em bloco. Quantos bytes ele copia? Ele copia esse número de bytes aqui, ó, que é o campo tamanho do HP. Isso quer dizer que se eu tiver com o endereço IPv4, esse campo aqui vai dizer 32 bits, ou seja, 4 bytes. Ele vai copiar os 4 bytes já. Se eu tiver em IPv6, esse campo aqui vai dizer 16. Eu já copio os 16 bytes. Beleza? E daí, já coloquei todas as informações na variável name, família, IP e porta. E daí eu dou o send_to. O send_to retorna um valor também, se o envio deu certo ou não. Se não deu certo, por algum motivo, ele vai retornar um valor menor que 0 e eu vou imprimir um erro também, um erro de envio do datagrama, da mensagem. Só vou enviar, vocês vejam que essa condição aqui é só do envio, eu não estou vendo se ela foi recebida, só se ela foi enviada, se a mensagem foi enviada. Não checo se ela foi recebida, esse é um protocolo sem conexão, né, sem esse controle. Envio, tô de boa.
Não quero fazer mais nada, fecho o socket de comunicação, close e termino, dou um exit. Então, esse foi o primeiro algoritmo, que é o protótipo, ou seja, o programinha que vai virar o nosso cliente, o DP. Agora a gente vai ver o protótipo do servidor, do cara que vai virar o servidor UDP. Vamos dar uma olhada nele. Vamos dar uma olhada, vamos fazer o mesmo processo, agora talvez um pouquinho mais rápido, vendo os 4 passos dele. Primeiro passo do servidor. Primeiro vai ser abrir um socket. Então, ele vai abrir um socket com o comando, com a chamada socket, vai abrir um socket AFNet, família internet, SOC datagrama 0, ou seja, protocolo padrão sem conexão. Ou seja, aqui eu estou escolhendo o UDP e aqui eu estou escolhendo o IP. Então, preciso abrir um socket do mesmo tipo, que fala o mesmo protocolo, né? As mesmas regras de comunicação do outro. Então, aqui o servidor também vai funcionar com socket UDP/IP. Segundo comando, é um bind. No servidor eu vou dizer como eu vou usar o socket, ou em outras palavras, com quem eu quero me comunicar. Quais são os parâmetros do bind? Eu vou dar um bind nesse socket aí, no socket SOC. E vou dizer name. Vou dizer aqui na variável name com quem eu quero me comunicar. A gente já sabe que essa variável tem os campos família, IP, endereço e porta. Então eu vou ter que preencher essa variável para dizer com quem esse servidor vai se comunicar. Em outras palavras, de quem ele vai receber mensagens. Tá ok? E o último parâmetro é o tamanho da struct, tamanho da variável name. Depois que ele abriu o socket, disse com quem ele vai se comunicar, aí ele vai se comunicar. Nesse nosso caso, é um comando read. Ele vai ler uma mensagem, os parâmetros são esses aqui. Então ele vai ler uma mensagem do socket, SOC, vai colocar a mensagem numa variável buffer, buff. Vamos dar uma olhada nessa variável buffer. Ó, o buff é uma string de 1024. Tem 1K bytes, portanto, uma string. Então, vai colocar a mensagem no buffer e o tamanho máximo da mensagem vai ser 1024. Ok? Depois que ele leu a mensagem, ele vai liberar só isso que ele queria fazer do ponto de vista de comunicação. Recebeu uma mensagem, liberou o socket. Tá bom? Vamos agora ver de novo os detalhes. No começo, as bibliotecas são as mesmas bibliotecas. Aí no programa principal, o servidor não vai ter parâmetros. Tá? Eu só vou disparar o servidor. Variáveis do servidor. A variável SOC, que vai ser o nosso descritor, é um inteiro, né? Vai ser o nome lógico do meu socket. Eu tenho uma variável auxiliar tamanho. Opa. Deixa aqui mesmo. Aí, que mais? Tem uma variável name, que é uma variável struct do tipo SOC, a DDRIN, a mesma que a gente já conheceu. Ela tem campos que trazem o endereço do socket para internet. Em particular, os campos família, IP e porta, família, endereço e porta. E eu tenho a variável buff, que vai ser o nosso buffer, que é uma string de 1024. Começando o programa. Primeira coisa que a gente vai fazer, abrir o socket de comunicação. A chamada que faz isso, o comando que faz isso é o comando socket. Abro um socket, UDP/IP, e chamo ele de SOC. Do mesmo jeito, se eu não conseguir abrir um socket, a chamada vai me retornar um descritor menor que 0. Eu digo que houve um erro na abertura do socket e caio fora. Se não, eu vou dar o bind, vou dizer com quem eu quero me comunicar. Mas antes de dar o bind,
eu tenho que preencher os campos da variável name, que são família. Então, com quem esse servidor vai se comunicar? Com a FNet na família, ou seja, vai se comunicar com outros caras, com outros equipamentos, com outros hosts da família internet. Em outras palavras, vai usar o IP como protocolo de rede. Com quais IPs, que é o ADDR, né? Com quais endereços ele vai se comunicar? Se eu quisesse que ele se comunicasse só com um endereço, eu colocaria o endereço aqui. Por exemplo, 192.73.5.19. Para ele se comunicar com todo mundo, eu tenho uma máscara aqui, uma constante, né, definida nas bibliotecas, que é se comunicar com qualquer N, com qualquer endereço ADDR da internet, que é o inaddr-n. Em outras palavras, essa máscara está ligada ao IP 255.255.255.255, tá? Que é o broadcast de tudo. Tipo, aceita tudo de todo mundo. Bom, ok. Então ele vai se comunicar com caras da internet. De quais IPs? Qualquer IP. Ele está aceitando mensagens. E através de qual porta de comunicação? Se eu quisesse que esse servidor atendesse na porta 1000, eu colocaria name se import recebe 1000. Mas se a porta 1000 tivesse ocupada, o bind ia dar um erro. Então, nesse primeiro exemplo, não serei eu que vou atribuir a porta. Eu vou deixar o sistema operacional descobrir uma porta vaga, uma porta livre, e daí ele vai atribuir para mim essa porta. E aí o servidor vai atender naquela porta que o sistema operacional atribuir para mim, tá? E daí para isso eu coloco 0. Bom, dou bind, como a gente falou, né? Digo, olha, esse socket vai receber mensagens da variável name, que a gente acabou de falar. Vai ser da família internet, de qualquer endereço da família internet, através da porta de comunicação que o SO atribuiu. Se der erro no bind, por exemplo, se eu atribuir uma porta que já está ocupada, ele daria um erro de binding, tá? Ele não conseguiu dar bind no socket e cairia fora do programa. Como eu não sei em qual porta o servidor vai atender, eu vou querer imprimir esse número da porta. Então eu vou querer pegar, get, informações do socket, sock, através do nome lógico dele, get sock name. Então a função get sock name pega as informações do socket, sock, e coloca nessa variável aqui, ó, que é o segundo parâmetro, variável name. Então ele vai pegar qual que é a minha família, qual que é o meu IP e qual que é a minha porta, tá? E vai colocar tudo isso na variável name. Ele vai pegar informações, ele também vai pegar qual é o tamanho dessa struct. Então eu passei uma variável inteira por referência. A gente se lembra que quando a gente passa uma variável por referência, a gente está deixando o sistema alterar o valor dessa variável na main. Legal? Como a gente faz nos scans, por exemplo, scanf e uma variável simples, tipo um inteiro, um char, um float e tal. Ok? Daí ele pega as informações e coloca na variável name. Se ele não conseguir pegar as informações, o get sockName também retorna um valor menor que 0. A gente imprime uma mensagem de erro e cai fora. Se deu tudo certo, eu vou imprimir socket port, número, esse hashtag aqui, e o porcentagem D. Eu vou imprimir o número da porta em decimal. O número da porta é um campo daqui da variável name, que a gente até já conhece, que é o campo name.simport. Eu vou fazer uma conversão de network to host short. Vou imprimir o número da porta. Aí vou ficar numa chamada bloqueante, ou seja, eu vou ficar esperando, tipo no scanf.
que a gente vai poder mudar e deixar ela não bloqueante, mas por enquanto, por padrão, né, por default, ele é bloqueante. Então eu vou dar um read, eu vou ler aquele socket, a mensagem que chegar eu vou colocar na variável buffer e só vou aceitar os primeiros 1024 bytes. Ou seja, se a pessoa mandar mais do que 1024 bytes, não caberia na minha variável buffer. E eu poderia invadir espaço na pilha de outras variáveis. Isso seria um problema de segurança para mim. Então, por isso que em redes e sistemas distribuídos, comunicação interprocessos, eu normalmente uso chamadas que colocam tamanho máximo. Então, eu vou aceitar no máximo 1024 bytes e vou colocar na minha variável buffer. Se eu tiver algum problema de leitura, o read também vai me retornar um número menor que 0 e eu vou dar um erro, só que eu não vou cair fora, tá? E, finalmente, eu vou imprimir a mensagem que eu recebi. Então, eu vou imprimir a string buff, tá? Que é a mensagem que eu recebi. Fecho o socket e caio fora. Esse é o nosso primeiro programa, né? Os nossos primeiros programas. E, finalmente, vamos testar. Bom, agora vamos executar esses programas. Vou abrir lá o Replit, que a gente já viu. É o repl.it. Vou dar Start Coding, escolher C e vou dar Create. Ele vai criar o meu ambientezinho. Vou pegar o programa, cliente, Ctrl C, vou lá no meu Replit, eu vou colar aqui, tá bom? Vou dar um ls-l para ver se o arquivo já está lá. Ó, ele deu o nome de main.c. Okay. Vou compilar, gcc, o nome do arquivo fonte, main.c, -o para ele criar o objeto, para ele criar o executável, e o executável eu vou dar o nome de cliente. Tá bom? Ele vai dar warnings, mas não vai dar erros. Eu vou checar para ver se ele criou o executável. Olha que está aqui embaixo. Além da main.c, ele criou o arquivo executável cliente. Você vê que é executável, tem um monte de X aqui, que ele é um arquivo executável. Bom, vamos colocar mais um arquivo, vou adicionar um arquivo aqui, vou chamar ele de serve.c. Aí crio um arquivo lá, vou pegar o meu protótipo do servidor, que é esse aqui. Ctrl C. E vou colocar aqui. Beleza? Vou dar um ls para ver. -l para ver se ele está lá. Serve.c está lá. E vou compilar. gcc serve.c -o, vou chamar de servidor. Aí vai dar uns warnings lá. E vamos ver se ele criou servidor. Como é que eu vou executar? Quem que você acha que eu devo executar primeiro? O cliente ou o servidor? O cliente vai mandar mensagem e o servidor vai receber. Portanto, eu tenho que executar primeiro o que vai receber, para ele estar pronto lá para receber a mensagem. Senão o cara vai mandar a mensagem e o outro nem está lá, escutando no socket. Então, para eu executar, /servidor. Lembre que se eu simplesmente executar assim, ele vai ficar síncrono, ou seja, ele vai bloquear, ele não vai devolver o prompt para eu executar outras coisas. Então eu tenho que executar o servidor em background. Como é que eu faço isso? Coloco um e comercial e vou dar enter. Olha,
Daí está o servidor executando. Lembra que ele abriu um socket, colocou... Ó, tá aqui do lado, esse lado, né? Ele disse que se comunicaria com qualquer um através da porta 0, ou seja, deixou o SO atribuir. E depois ele pegou as informações e imprimiu o número da porta. Que tá aqui, ó. A porta é 34.138. Tá bom? Como é que eu vou executar o cliente? ./cliente. Posso descobrir qual é o número do meu IP. Qual é o meu IP? Se eu tivesse um domínio, podia colocar www.x.com. Ou se eu for mandar para mim mesmo, existe um nome próprio para isso, que é o localhost. Então eu vou mandar para mim mesmo na porta 34138. Nesse caso aqui, se der certo, o cliente vai abrir um socket e vai descobrir qual que é o IP do localhost. Ele vai ver que o IP dele mesmo é o 1, se for IPv6, ou 127.0.0.1, se for IPv4, e vai mandar para esse IP, ou seja, para ele mesmo, na porta 34.138. Observem que normalmente ele abre com portas grandes, os números pequenos são reservados para os protocolos padrão, tipo FTP, HTTP, protocolos assim. Aí o cliente vai mandar a mensagem, que é aquele send to, ele vai mandar o data, que é aquela string fixa, e o servidor, que está bloqueado lá no read, ele vai receber a mensagem, vai ler e vai imprimir a mensagem. Vamos ver. Ó, legal. Então, o cliente mandou, o servidor recebeu e imprimiu. Ó, esse código estava lá no servidor. E ele estava bloqueado, depois que ele recebeu, ele terminou. E aparece essa mensagem lá pra gente. Tá bom? Então, esse foi o nosso primeiro contato, então, com esse tipo de programa. Talvez vocês tenham visto isso em outras linguagens, mas possivelmente em C tenha sido a primeira. E vários processos de comunicação e de segurança são feitos assim. Enfim, esse é o nosso exemplo. Vou pedir para você reproduzir esse exemplo, né? Fazer também aí no seu ambiente, no seu dual boot, na sua máquina virtual ou no seu Replit também. Beleza? Isso aí então.